Olá, eu sou a doutora Cristina Rodrigues Carneiro, uma das psicólogas do campus Manaus Centro. E hoje o nosso bate-papo é sobre saúde mental. E não é à toa que nós duas estamos de branco aqui. Afinal de contas, o primeiro mês do ano é conhecido nacionalmente como mês alusivo à campanha Janeiro Branco. E o tema escolhido para Janeiro Branco 2024 do campus Manaus Centro é o poder da escolha, barras de Axis e suas contribuições à saúde mental. Mas antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, vamos conhecer um pouco mais a respeito da nossa entrevistada. A Aline Fernandes é formada em Psicologia pela Universidade Federal do Amazonas, concluindo pós-graduação em Intervenção ABA, aplicada ao transtorno do espectro autista. Também é praticante e facilitadora de barras de Axis e processos corporais de Axis Consciousness. Muito obrigada, Aline, e gratidão por ter aceito o nosso convite. Gratidão por esse espaço aqui também. Então vamos iniciar, porque eu acredito que vocês aí do outro lado já estão curiosos e curiosas para saber, né? O que é barras de Axis e como surgiu essa ferramenta? As barras são 32 pontos na cabeça que são tocados bilateralmente, cada um criando uma barra. E elas dizem respeito a áreas da nossa vida, como dinheiro, controle, corpo, sexualidade, alegria, tristeza. Quando elas são tocadas suavemente, uma carga elétrica é liberada e assim a pessoa percebe um alívio na questão das crenças limitantes e um relaxamento corporal, como se tivesse recebido uma massagem no corpo inteiro. Como pode melhorar isso, né? E ela surgiu através de uma canalização do Gary Douglas, que criou uma técnica que é inédita, né? Ela não é baseada em outras técnicas, mas que tem pontos específicos que tem uma função energética bem interessante para o nosso bem-estar. Muito interessante, não? Então agora vamos entender como as barras de Axis agem, Aline. Bom, a pessoa não precisa falar nada, ela pode simplesmente se deitar numa maca e receber esses toques na cabeça. São pontos estratégicos em que a pessoa percebe uma liberação energética. É como uma tecla de delete, você aperta ali e as limitações são liberadas. Além disso, a pessoa sente um relaxamento corporal como se tivesse recebido uma massagem. Como pode melhorar isso, né? Quem não precisa de uma boa massagem ao final do dia, não? Aline, fala para nós, as barras de Axis, elas são um tipo de terapia, assim como a terapia clínica, ou por um acaso elas se assemelham às técnicas de Reiki, acupuntura ou outras práticas holísticas? Então, tanto o Reiki como a acupuntura, além das barras, tem esse estudo sobre pontos na cabeça, né, o que isso significa, mas são técnicas bem diferentes, não existe uma coisa que é baseada, uma associação entre essas técnicas. Cada uma delas tem o seu valor e vem de origens distintas, né? As barras de Axis são consideradas uma ferramenta para autodesenvolvimento. Elas ajudam a gente no bem-estar. Elas não são consideradas uma terapia. Elas não tratam doenças a princípio, mas elas podem sim ajudar a gente a se sentir muito melhor, ajudar a gente a ir mais fundo no nosso autoconhecimento através dessa técnica. Aline, fala um pouco pra gente dos processos verbais, como pode melhorar, o que mais é possível. Conta pra nós um pouco dessas perguntinhas. Então, no Axis nós utilizamos muitas perguntas para desbloquear energia e abrir espaço para transformação. Você citou algumas aqui. Como pode melhorar? A gente pode usar para qualquer situação. Sabe aquelas situações que estão difíceis? Como pode melhorar isso? A gente convida mais possibilidades. E sabe aquelas situações que estão mais fáceis, que estão ok, elas podem melhorar ainda mais. É um convite. A gente não tem obrigação de responder, a gente entrega essas perguntas para o universo e fica observando o que acontece. Então, como pode melhorar? O que mais é possível? Quais são as infinitas possibilidades aqui? São algumas das muitas perguntas que a gente utiliza durante uma sessão para abrir ainda mais espaço para as transformações. Vamos aproveitar que a gente está nesse clima dos processos verbais. Nós estávamos aqui nos bastidores conversando e você falou a respeito da adolescência e de uma pergunta que é muito bacana, bem específica para trabalhar com esse público. Qual seria e o que a gente pode brincar, né, a respeito disso com os adolescentes? Eu sempre recebo muitas crianças e adolescentes e na adolescência a gente sabe
que existe uma preocupação muito grande com o julgamento dos outros, o que vão pensar de mim, esse tipo de coisa. Existe uma ferramenta maravilhosa para trabalhar isso, que se chama A Quem Pertence Isso, A Quem Pertence Isso, A Quem Pertence Isso, devolva o remetente com partículas de consciência anexadas. O que esse processo faz? Ele nos ajuda a ter consciência de pontos de vista que a gente está comprando de outras pessoas, limitações que a gente compra de outras pessoas, e não são só os adolescentes que fazem isso, né? Mas então essa ferramenta abre muito espaço para você ir percebendo o que é seu, o que não é seu, e devolver e liberar aquelas coisas que estão te amarrando, te criando dificuldades e que sequer lhe pertencem. A Quem Pertence Isso é uma ferramenta maravilhosa e os adolescentes geralmente adoram. Infinitas possibilidades, então. Então, falando em doenças, em situações mais complicadas emocionalmente, né? Quais seriam os casos mais indicados para as barras de Axis? Embora ela não seja considerada uma terapia, como eu disse anteriormente, há muitos relatos de pessoas que se beneficiam. Pessoas que estão sofrendo com ansiedade, depressão. Ajuda muito a liberar os julgamentos, especialmente que nós temos de nós mesmos. Então, é muito interessante para o empoderamento pessoal. E no caso das pessoas que usam medicação, as barras de Axis, elas substituem o uso de medicamentos ou interferem se a pessoa estiver fazendo uso de medicação? O uso das barras de Axis não tem contraindicação, então não interfere com medicamentos. Pode ajudar a pessoa a lidar com os efeitos colaterais, com os desconfortos da medicação, né? Não substitui a medicação, mas pode ser ali um apoio para os cuidados de saúde. Então vamos falar mais um pouquinho do que as pessoas podem esperar das barras de Axis em termos de benefícios. Muitas pessoas relatam que diminui o estresse, que conseguem dormir melhor, se concentrar melhor, um aumento da autoestima, desse senso de empoderamento. E então conseguem muitas vezes também uma abundância financeira. Outras coisas na vida começam a deslanchar na medida em que você vai desbloqueando suas próprias crenças limitantes. E haveria algum risco envolvido na prática de barra de Axis? E sim, quais seriam esses riscos? O risco de fazer uma escolha e se divertir muito com ela. Mas pessoas que estão grávidas, idosos, qualquer pessoa, mesmo bebês, conseguem receber a técnica sem nenhum prejuízo. Pelo contrário, com muitos benefícios. Como pode melhorar, não é? Que maravilha! E qual é a duração das sessões e por quanto tempo a pessoa pode submeter-se às barras de Axis? Não tem uma limitação. Existem sessões de 15 minutos, de 30 minutos, de 1 hora, que é o termo que é mais utilizado, por exemplo, nos consultórios, mas isso depende muito da disponibilidade da pessoa. Sempre vai ter um benefício. A gente fala que para você ter efeitos mais permanentes é desejável que você faça pelo menos 10 sessões. Mas, de um modo geral, a gente se beneficia, relaxa com uma sessão, mesmo que seja de 15 minutos. E qual seria o profissional habilitado para aplicar as barras de Axis? São os praticantes de barras de Axis que fazem a classe de barras de Axis. Por falar nisso, nós estamos sabendo que você vai promover um evento aqui em Manaus, no Parque dos Milhares, esse mês. Fala um pouquinho para nós e já chama geral para participar. Então, gente, no dia 27 de janeiro, de 9 a meio-dia, lá no Parque dos Milhares, a gente vai ter aplicação gratuita de barras de Axis. Todas as pessoas que querem experimentar essa técnica, que querem ter acesso a esses benefícios, são muito bem-vindas. Então venham com a gente, que eu tenho certeza que vai ser um momento de muita expansão para a gente e para a diversão dos nossos corpos também aqui nessa cidade. O que mais é possível, né? Antes de nós encerrarmos o nosso bate-papo, eu deixo esse espaço aberto para você, Aline. Divulgue aí suas redes sociais, seu site, seu contato, para as pessoas que quiserem saber um pouquinho mais e entrar em contato diretamente com você. Então, como a Cris disse, eu sou psicóloga, tenho uma rede para isso, que é o Instagram, @Aline_Fernandes_Psi. E também tem um Instagram que fala só sobre facilitação, as barras de Axis, esses processos energéticos, que é o @Aline_Fernandes_Facilitadora. Eu aguardo o seu contato por lá para que a gente possa trocar mais ideias. E se você tiver perguntas, você é muito bem-vindo para a gente conversar e conhecer um pouco mais sobre as barras de Axis. Muito bom! Então, esse foi o nosso bate-papo alusivo à campanha Janeiro Branco 2024 do Campus Manaus Centro.
promovido pela Coordenação Multiprofissional em Saúde, em parceria com a Coordenação Geral de Comunicação Social e Eventos. Muito obrigada pela sua presença, sua participação até aqui, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau! Até mais!